Ninguém te conta que a véspera do casamento pode ser a noite mais solitária da sua vida. As pessoas falam sobre o nervosismo, sobre a expectativa, sobre os últimos detalhes antes da cerimônia. Seus amigos fazem piadas. Sua mãe chora enquanto tenta fingir que está tudo normal. Todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre o grande dia. Mas ninguém avisa que você pode acabar sozinho em um quarto de hotel, às 10h30 de uma sexta-feira à noite, olhando para o teto e sentindo algo que não sabe explicar. Não era exatamente alegria. Também não era apenas medo. Era alguma coisa entre os dois, mas muito mais perto do medo do que eu gostaria de admitir. Meu nome é Daniel Moreira. Naquela época, eu tinha 30 anos e trabalhava como investigador da Polícia Civil de Minas Gerais havia 3 anos. Eu achava que, depois de tudo que tinha visto no trabalho, sabia reconhecer quando alguma coisa estava errada. Mas eu estava enganado. Eu não reconheci o que estava acontecendo bem diante de mim. O nome dela era Camila Duarte. Ela tinha 26 anos, era designer gráfica e trabalhava em uma agência de publicidade na região da Savassi, em Belo Horizonte. Camila tinha um hábito que eu amava. Quando ficava concentrada, inclinava a cabeça levemente para a esquerda, como se estivesse tentando ouvir melhor os próprios pensamentos. Na primeira vez que percebi aquilo, eu já tinha me apaixonado. Nós nos conhecemos em fevereiro de 2023, na festa de aniversário do Rafael Nogueira, meu antigo colega da academia de polícia. Rafael morava no bairro Funcionários, em uma casa de 2 andares perto da Avenida do Contorno. O quintal estava cheio de luzes penduradas, havia cerveja em um isopor grande e a esposa dele, Mariana, tinha feito comida suficiente para alimentar uma rua inteira. Eu estava perto da cerca dos fundos, segurando um copo que nem tinha tocado, quando Camila apareceu ao meu lado. Sem se apresentar, ela olhou para mim e disse: "Você tem cara de alguém que está fazendo contas de cabeça em uma festa." Eu virei para ela e perguntei: "E que conta seria essa?" Ela sorriu. "Você é que tem que me dizer." Eu ri. E foi assim que tudo começou. Namoramos durante 14 meses. Foram 14 meses de jantares em pequenos restaurantes da cidade, manhãs de sábado no Parque das Mangabeiras e noites em que ela dormia no meu sofá com um notebook aberto no colo, um projeto pela metade na tela e um pacote de biscoitos ao lado. Foram 14 meses ouvindo Camila rir alto demais durante filmes ruins e não sentir vergonha nenhuma disso. 14 meses descobrindo que eu queria estar perto dela mesmo nos dias mais comuns. Em 12 de abril de 2024, eu a pedi em casamento em um mirante no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Nós tínhamos saído cedo. Ela achava que seria apenas uma caminhada. Estava usando tênis velho, um corta-vento e nenhuma maquiagem. E eu nunca tinha visto alguém tão bonita. Quando me ajoelhei, Camila levou as 2 mãos à boca e disse sim antes que eu terminasse a pergunta. Marcamos o casamento para 14 de junho de 2025. 14 meses de namoro. Depois, outros 14 meses de noivado. Eu gostava daquela simetria, embora nunca tivesse contado isso a ela. A cerimônia seria no Hotel Mirante da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. Teríamos 120 convidados. A mãe dela, Helena Duarte, começou a pensar nos arranjos de mesa poucos minutos depois de saber do noivado. Quando chegou a sexta-feira, 13 de junho, tudo estava preparado. Meu terno estava passado e pendurado no armário do quarto que eu ocupava no Hotel Praça Central, na Avenida Amazonas. As alianças estavam com Rafael, meu padrinho, um homem que provavelmente perderia um braço antes de perder aquelas alianças. O jantar de ensaio tinha corrido bem em uma churrascaria no bairro Lourdes. Eu tinha apertado mãos, feito brindes e sorrido até meu rosto doer. Depois disso, fiquei sozinho no quarto do hotel, sentindo que havia alguma coisa errada. Quero deixar uma coisa clara. Eu não tinha dúvidas sobre Camila. Eu tinha certeza dela. O que eu sentia era diferente. Era como se alguma coisa estivesse fora do lugar havia semanas, e eu tivesse escolhido ignorar. Pequenos detalhes. Uma conversa que ela interrompia rápido demais. Um olhar que durava mais tempo do que deveria. Momentos em que ela parecia querer me dizer alguma coisa,
mas desistia antes de começar. Eu dizia a mim mesmo que era apenas estresse antes do casamento. Mas eu era investigador. Meu trabalho era perceber o que os outros não percebiam. Eu me levantei, coloquei a jaqueta e decidi passar em frente à casa dos pais dela. Eu não pretendia bater à porta. Não queria incomodar ninguém. Só queria ficar mais perto dela, como se isso pudesse aliviar aquela sensação estranha no peito. A casa dos Duarte ficava no bairro Mangabeiras, em uma rua calma chamada Rua das Acácias. Era a casa onde Camila tinha crescido e onde passaria a última noite antes do casamento junto da mãe. Quando cheguei, a sala estava iluminada. A luz do quarto de Camila também estava acesa. A casa era ampla, de 2 andares, com varanda na frente e uma quaresmeira no jardim que Helena cuidava como se fosse parte da família. Estacionei do outro lado da rua e fiquei sentado no carro por alguns minutos. Volte para o hotel, Daniel. Você vai vê-la amanhã. Eu quase fiz isso. O motor estava ligado. Mas, de repente, eu já estava subindo os degraus da varanda em silêncio. Era tarde. Eu não queria assustar ninguém. Só queria bater de leve, ver se Camila ainda estava acordada, dizer que a amava e voltar para o hotel. Mas eu nunca bati. Estava a poucos passos da porta quando ouvi a voz dela. Depois ouvi a voz de Helena. E então ouvi Roberto Duarte, o pai de Camila. Eu sempre respeitei Roberto. Ele era diretor de escola aposentado, treinador de futebol infantil aos sábados e fazia um churrasco que ninguém na cidade conseguia superar. Mas naquela noite a voz dele estava diferente. Baixa, firme, séria. Eu parei na varanda e não me movi. O que ouvi atrás daquela porta? Mudou tudo. Camila estava chorando. Não era um choro discreto. Era um choro profundo, daqueles que parecem vir de um lugar escondido dentro da pessoa. Era a dor de alguém que segurou alguma coisa pesada durante tempo demais e finalmente não conseguia mais fingir que estava bem. Helena disse: "Filha, você precisa contar para ele. Você precisa. Não pode começar um casamento carregando isso sozinha." Camila respondeu entre lágrimas: "Mãe, eu não consigo. Eu vou perdê-lo. Ele vai pensar que eu estou quebrada. Ele vai embora." Helena tentou falar o nome dela, mas Camila continuou: "Eu estou tentando descobrir como dizer isso há meses. Eu não sei como começar." Então Roberto falou, com uma calma que parecia dolorosa: "Você conta da mesma forma que contou para nós. Você senta com ele e diz a verdade. Ele merece saber, filha." Camila respirou com dificuldade. "Ele é investigador, pai. Ele vai querer entender tudo. Vai perguntar quem foi, como aconteceu, por quê. Ele vai olhar para mim de outro jeito. Eu sei que vai." Roberto respondeu: "Você não sabe disso." Ela respondeu quase sussurrando: "Eu sei. Sim. Eu sei." Eu estava parado naquela varanda e percebi que tinha prendido a respiração. Então Camila falou tão baixo que parecia que cada palavra machucava: "O que aconteceu comigo, o que aquele homem fez comigo, não foi culpa minha. Eu sei disso. Eu sei. Mas aquilo que ele me deixou, eu tenho que carregar todos os dias. E agora o Daniel precisa saber. Ele pode não me querer mais. Eu não sei como continuar se ele for embora." Ela parou. Não conseguiu terminar. Helena falou suavemente: "O médico disse que isso pode ser tratado e controlado. Isso não precisa definir sua vida." Camila respondeu: "Mas já definiu. Há mais de 1 ano. Já definiu." Minhas pernas perderam a força. Eu me sentei no degrau da varanda sem nem perceber que tinha feito isso. Fiquei ali por um tempo que pareceu longo demais, ouvindo a mulher com quem eu me casaria no dia seguinte chorar por algo que tinha sido feito contra ela. Não por ela. Contra ela. Nos primeiros minutos, eu senti raiva. Não de Camila. Nunca dela. Senti raiva da pessoa que tinha feito aquilo. Era uma raiva fria, silenciosa e profissional. A mesma raiva que eu conhecia do trabalho. Não era uma raiva que fazia alguém gritar. Era uma raiva que guardava informações, juntava peças e começava a se mover.
Eu tinha entendido o suficiente. Camila tinha sido vítima de uma violência sexual. Como consequência daquele crime, ela passou a viver com uma condição de saúde que nunca escolheu ter. Durante mais de um ano, ela carregou o peso físico e emocional disso sozinha. Continuou trabalhando, sorrindo, planejando nosso casamento, participando de jantares com a família e fingindo que estava bem. E não tinha me contado porque tinha medo. Medo de que eu a visse de outra forma. Medo de que eu confundisse o que alguém tinha feito com ela com alguma falha no caráter dela. Medo de que eu fosse embora. A ideia de que Camila viveu com esse medo durante tanto tempo me atingiu de uma forma que eu não consigo descrever. Eu não bati à porta naquela noite. Voltei para o carro, fiquei sentado ali durante 20 minutos e depois dirigi de volta ao hotel. Subi para o quarto, sentei na beira da cama e não dormi. Quando a luz da manhã começou a entrar pelas cortinas, eu já tinha tomado duas decisões. A primeira era que eu não fingiria que não tinha ouvido o que ouvi. A segunda era que eu não deixaria Camila caminhar até o altar carregando aquele peso sozinha por mais um dia. A manhã de 14 de junho chegou como todas as manhãs chegam. Indiferente ao que você sente, obediente ao próprio horário. Às 7h15, meu celular recebeu uma mensagem de Rafael. Você está vivo aí? Eu respondi, por pouco. Preciso falar com a Camila antes da cerimônia. Em particular. Alguns segundos depois, apareceu a resposta. Daniel, faltam poucas horas. Ela já começou cabelo e maquiagem. Eu escrevi, Rafael, eu preciso falar com ela. Houve uma pausa. Então ele respondeu, eu dou um jeito. Às 9 da manhã, eu estava sentado na cozinha de Helena Duarte, na Rua das Acácias. Helena fez café sem perguntar e colocou uma caneca à minha frente. Sentou do outro lado da mesa como alguém que tinha esperado por aquela conversa, e ainda assim, não sabia se estava preparada. Roberto ficou perto da janela, com os braços cruzados, me observando em silêncio. Camila desceu as escadas usando um roupão, com o cabelo preso de qualquer jeito e sem maquiagem. Ela olhou para o meu rosto e soube na mesma hora. Perdeu a cor. Daniel, eu apontei para a cadeira. Senta, Camila. Ela sentou e baixou os olhos para as mãos. Eu não perdi tempo. Eu passei aqui ontem à noite. Eu estava na varanda. Ouvi a conversa. O silêncio que tomou aquela cozinha foi enorme. Helena fechou os olhos. Roberto não se mexeu. Camila me olhou com lágrimas se formando. Quanto você ouviu? O suficiente. Ela assentiu devagar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, e ela não tentou limpá-la. Então agora você sabe. Eu respondi, eu sei uma parte. Quero ouvir o resto de você. Não porque sou investigador. Porque sou o homem que vai casar com você daqui a algumas horas. Camila respirou fundo, tentou se acalmar e começou a contar. Tudo tinha acontecido em novembro de 2023, quase um ano depois de nos conhecermos. Ela morava sozinha em um apartamento no quarto andar de um prédio no bairro Santa Teresa. Naquela noite, voltava de um jantar de trabalho na região Centro-Sul. A porta principal do prédio tinha uma fechadura defeituosa havia meses. Os moradores reclamavam, mas a administradora sempre adiava o conserto. Camila entrou no elevador e encontrou um homem lá dentro. Ela não o conhecia. Nunca tinha visto aquele rosto antes. Ela me contou o que aconteceu sem entrar em detalhes que não precisavam ser ditos. Foi atacada dentro do elevador. O homem fugiu. Quando conseguiu chegar ao apartamento, ela ligou para a emergência. Foi levada ao Hospital Santa Clara. Prestou depoimento naquela mesma noite. A polícia registrou o caso e uma unidade especializada assumiu a investigação. Mas os meses passaram, e o homem nunca foi encontrado. Em fevereiro de 2024, quase um ano depois de começarmos a namorar, Camila recebeu um diagnóstico que confirmou uma consequência daquele crime. O médico explicou que seria necessário acompanhamento, tratamento e cuidados contínuos. Ela saiu daquele consultório carregando uma realidade que não escolheu e que tinha medo de compartilhar comigo.
Disse que pensou em me contar desde o início. Mas, quando tentou, achou que ainda era cedo demais. Depois, nossa relação ficou mais séria. Então ela teve medo de que eu fosse embora. Depois eu a pedi em casamento. E ela disse sim porque me amava, porque queria uma vida comigo e porque estava apavorada de perder tudo aquilo. Os meses passaram. O casamento se aproximou. E o segredo ficou maior. Na sexta-feira antes da cerimônia, ela já não conseguia mais fingir que estava bem. Quando terminou de contar, Camila me olhou como se estivesse esperando uma sentença. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois perguntei: quem era a investigadora responsável pelo caso? Ela piscou, confusa. O quê? A pessoa que estava investigando o crime. Qual era o nome dela? Camila respondeu: a inspetora Luana Prado. Mas o caso esfriou. Já passou muito tempo. Eu perguntei: você tem o número do inquérito? Ela me encarou. Essa é a primeira coisa que você quer saber. Eu alcancei as mãos dela sobre a mesa. Daqui a pouco vamos conversar sobre nós. Vamos conversar sobre tudo o que você sentiu, sobre o medo, sobre a terapia, sobre o que precisamos fazer para construir um casamento honesto. Mas agora eu preciso do número daquele caso. Porque existe um homem nesta cidade que fez isso com você e talvez ainda esteja fazendo coisas ruins com outras pessoas. Isso precisa acabar. Camila começou a chorar outra vez. Helena levou a mão à boca. Roberto atravessou a cozinha, sentou perto de mim e colocou a mão no meu ombro. Ele não disse nada. Não precisava. Conversamos durante 2 horas. Eu não fiz perguntas como investigador. Fiz perguntas como homem, como noivo e como alguém que queria entender o que Camila tinha vivido sozinha. Ela fazia terapia? Sim. Desde março de 2024, com uma terapeuta especializada em traumas. Ela seguia o tratamento médico? Sim. Ela estava bem? Camila me olhou como se aquela fosse a pergunta mais estranha e mais importante que alguém já tinha feito. Eu estou apavorada, ela respondeu. Estou sentada aqui, de roupão, no dia do meu casamento, contando ao homem que amo algo que escondi durante mais de 1 ano. Eu não sei se estou bem. Não sei o que acontece agora. Eu olhei para ela por alguns segundos. Depois disse: o que acontece agora é que eu volto para o hotel, visto meu terno, e às 2 da tarde, você entra no salão do Hotel Mirante da Serra. Eu vou estar esperando por você no fim do corredor. Camila ficou imóvel. Você ainda quer casar comigo? Eu respondi: no ano passado, quando pedi que você se casasse comigo, eu fiz isso porque sabia quem você era. Eu ainda sei. O que aconteceu com você antes do nosso casamento não muda a mulher que eu amo. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Mas aquele choro era diferente do choro da noite anterior. Na varanda, ela chorava de medo. Na cozinha, ela chorava como alguém que finalmente conseguia soltar um peso. Eu segurei as mãos dela e deixei uma coisa clara. Aquela conversa não seria esquecida depois da cerimônia. Teríamos de falar sobre tudo com calma, honestidade e ajuda profissional quando fosse necessário. Nenhum casamento deveria ser construído sobre silêncio ou medo. A partir daquele dia, não haveria mais segredos entre nós. Camila assentiu. Eu devia ter contado antes, ela disse. Eu só tinha medo de te perder. Eu respondi: você não vai me perder. Mas precisa confiar em mim quando as coisas forem difíceis. É para isso que eu estou aqui. O pai dela fez um som que parecia uma risada presa na garganta. Eu decidi não investigar o motivo. Voltei para o hotel e liguei para Rafael. Ele atendeu na primeira chamada. O casamento continua? Perguntou. Continua. Mas preciso que você faça uma coisa por mim. O que você quiser. Procure um inquérito para mim. Unidade especializada. Inspetora Luana Prado. Vou mandar o número. Rafael ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse: entendi. A cerimônia aconteceu às 2 da tarde, no grande salão do Hotel Mirante da Serra. Havia 120 convidados.
Os arranjos de Helena estavam exatamente como ela tinha imaginado. Um quarteto de cordas tocava enquanto Camila entrou pelo corredor ao lado do pai. Ela usava um vestido de renda marfim. O cabelo estava preso. Tinha chorado poucas horas antes, mas ninguém ali saberia disso. Quando Roberto colocou a mão dela na minha, segurou por um segundo a mais do que a cerimônia exigia. Eu olhei para ele. Ele fez um pequeno aceno. Não precisava dizer nada. Eu entendi. O pastor Marcelo Tavares conduziu os votos. Eu tinha escrito os meus sozinho, semanas antes, e quase não consegui terminá-los. Não porque estava triste, mas porque cada palavra parecia grande demais para sair da minha boca. Quando fomos declarados marido e mulher, Camila encostou a testa na minha antes que eu a beijasse. Ela sussurrou alguma coisa que vou guardar só para nós dois. Depois riu daquele jeito alto que eu amava desde o começo. Eu beijei minha esposa. Nós não fomos imediatamente para a lua de mel. A viagem que tínhamos reservado foi adiada. Camila ligou para a agência. Eu liguei para meu supervisor. Rafael, que entendia mais do que dizia, cobriu meu trabalho com a descrição de um verdadeiro amigo. O motivo de ficarmos em Belo Horizonte era o número do inquérito que Camila tinha me dado, 2023-DEP-4871. Na segunda-feira, 16 de junho, um dia depois do nosso casamento, fui à unidade especializada usando roupas comuns e com meu distintivo guardado no bolso. Luana Prado tinha 14 anos de carreira. Era uma mulher de pouco mais de 40 anos, com cabelo curto e óculos de leitura que costumava deixar sobre a cabeça. Quando me viu, ela disse: "Você é o marido." Eu respondi: "Sou." Ela assentiu. "Camila me avisou que talvez você aparecesse. Então você sabe por que estou aqui." Luana abriu uma gaveta e tirou uma pasta mais grossa do que eu esperava. O caso esfriou em janeiro de 2024. Havia uma câmera de segurança dentro do elevador, mas ela foi desligada manualmente 2 dias antes do crime. Quem fez isso conhecia o prédio. Eu senti meu peito apertar. Então não foi aleatório. Provavelmente não, ela respondeu. Mas não tínhamos testemunhas, não havia identificação e não havia correspondência de DNA nos bancos disponíveis. Eu perguntei sobre funcionários da administradora, pessoas que tivessem acesso ao prédio, ao elevador e ao sistema de câmeras. Luana me olhou por cima dos óculos. "Você quer colaborar, Moreira?" Eu respondi: "Quero ajudar a encerrar esse caso." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então deslizou a pasta pela mesa. Não vou descrever cada etapa da investigação que veio depois. Parte dela envolveu documentos, cruzamento de registros, mandados e depoimentos que pertencem ao processo. Mas posso contar o que descobrimos. O prédio onde Camila morava contratava os serviços de uma empresa de manutenção chamada Horizonte Gestão Predial, localizada na região do Barreiro. Cruzamos registros de cartões de acesso com as escalas de trabalho da semana do crime. Havia 4 pessoas que poderiam ter estado no prédio. 2 foram descartadas quase imediatamente. Uma terceira estava fora do estado. O quarto nome era Eduardo Vasconcelos, um supervisor de manutenção de 34 anos que atendia o prédio havia 2 anos. Eduardo tinha acesso a todos os andares. 11 dias antes do crime, ele havia registrado um chamado técnico relacionado ao elevador. Mas não existia nenhuma ordem de serviço correspondente. Aquilo parecia uma tentativa de justificar sua presença no sistema. A investigação encontrou sinais de que ele tinha conhecimento do defeito na entrada, acesso ao elevador e condições para desligar a câmera. Também descobrimos que um antigo colega tinha denunciado comportamentos preocupantes ao setor de recursos humanos da empresa anos antes, mas a denúncia tinha sido ignorada. Com novas provas, a equipe conseguiu autorização judicial para coletar material genético. O resultado coincidiu com as evidências reunidas na noite em que Camila foi atendida no hospital. Eduardo Vasconcelos foi preso em 4 de agosto de 2025, na região do Barreiro. Eu não participei da prisão. Fui mantido afastado das etapas finais por razões legais, e aquilo era correto.
Mesmo assim, não foi fácil aceitar. O Ministério Público apresentou as acusações. Eduardo afirmou que era inocente. O julgamento aconteceu em fevereiro de 2026. No dia 19 de fevereiro, depois de longas horas de deliberação, o júri o considerou culpado. Ele recebeu uma pena longa de prisão. Eu estava no tribunal ao lado de Camila quando a decisão foi anunciada. Sentei na terceira fileira, usando terno, segurando a mão da minha esposa. Camila não fez nenhum som quando ouviu a sentença. Depois, no corredor do lado de fora da sala de audiência, ela encostou o rosto no meu ombro e ficou ali por muito tempo. Eu não disse nada. Não existia frase capaz de melhorar aquele momento. Onde estamos agora é a parte mais importante desta história. Camila continua fazendo terapia 2 vezes por mês. Ela segue o tratamento e aprendeu a conversar sobre a própria vida sem se culpar pelo que outra pessoa fez com ela. Encontrou apoio em pessoas que entendem experiências parecidas. Algumas delas também sobreviveram a agressões. Outras convivem com condições de saúde que carregam muito mais estigma do que merecem. Camila não diz que está completamente curada de tudo. Ela sabe que algumas feridas levam tempo. Mas hoje ela não sente a mesma vergonha que sentia antes. Trabalhou muito para chegar até esse ponto. Uma noite, depois de uma semana difícil, ela me disse que a pior parte do que tinha acontecido não era apenas a consequência física. Era o silêncio. Era ter acreditado que a verdade destruiria a vida dela, quando, na verdade, o segredo era o que a destruía aos poucos. Eu queria ter contado antes, ela me disse. Eu respondi, eu também queria que você tivesse contado. Mas entendo por que não conseguiu. E estou aqui agora. Nós fizemos nossa viagem de lua de mel em outubro de 2025, alguns meses depois da prisão. Passamos 7 dias viajando pelo litoral. Em Salvador, Camila vestiu um vestido amarelo, comeu acarajé perto do Pelourinho e riu como se não tivesse carregado tanta dor dentro dela durante tanto tempo. Uma noite, sentados na varanda do quarto, ela ficou olhando para o mar e disse que era a primeira vez em anos que se sentia feliz de verdade, sem medo, sem se proteger, sem esperar que alguma coisa ruim acontecesse. Eu disse que aquele era um padrão alto e que eu pretendia continuar superando. Ela respondeu que eu precisava parar de tentar ser charmoso. Ainda estamos trabalhando nisso. Meu nome é Daniel Moreira. Tenho 31 anos. Sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais e marido. No distintivo, essa é a ordem. Na vida, é o contrário. Minha esposa é Camila Moreira, antes Camila Duarte. Ela tem 27 anos e é, sem qualquer dúvida, a pessoa mais corajosa que já conheci. A quaresmeira no jardim da casa da Rua das Acácias continua lá. Helena ainda cuida dela como se fosse alguém da família. A varanda onde eu ouvi tudo também continua existindo. Já me sentei naqueles degraus muitas vezes desde então. Camila acha estranho eu gostar tanto de ficar ali fora. Nunca contei a ela o verdadeiro motivo. Alguns lugares se tornam importantes por razões que não conseguimos explicar completamente. Foi naquela varanda que decidi ser o homem que ela merecia ter ao lado. O resto da minha vida tem sido tentar honrar essa decisão.